Então, aí, né, com isso se fecha essa primeira era, e aí a gente tem a primeira onda, que é a de Process Improvement, né, ou a melhoria de processos. Então, começa lá com os japoneses da Toyota, criando o método, o sistema Toyota de produção, né, baseado no just in time, ou seja, você só produz no momento em que tem que ser produzido, você só realiza as atividades no momento em que tem que realizar aquelas atividades. E em 1950, o Edward Deming ele vai estuda bastante esse método da Toyota, né? Treina muitos engenheiros japoneses e em questão de 20 anos, o Japão, que tinha um conceito de produzir produtos que não eram de muita qualidade, né? Graças a esse boom de esforço de treinar os profissionais de engenharia em conhecer os processos, entender a importância de gerenciar os processos, utilizando esse método de controle, né? Que depois veio a ser conhecido como Lean, mas na época era o sistema de produção Toyota. Ele conseguiu fazer com que o próprio, digamos, o Japão se tornasse uma potência, uma referência de qualidade em produção, né? Graças, em questão de 20 anos, você tem essa transformação de toda uma visão, ao ponto de que os americanos começaram a se preocupar com o fato de, puxa, se os japoneses conseguem fazer essa transformação, por que nós não podemos, né? E aí outros países começam a perceber também essas possibilidades, né? Essa importância. Aí a gente já começa aí na década de 70, 80, o desenvolvimento tecnológico, os computadores começam a surgir, né? Os computadores, especialmente os computadores digitais, porque os computadores a gente sabe, né? Graças ao Alan Turing lá, né? A gente já sabia que eles já tinham. Antes disso, né? A Ada Lovelace foi uma programadora de computador junto com o Babbage, mas isso é uma história pré-história da computação. Enfim, né, os computadores digitais, os computadores como conhecemos hoje, eles começaram a se popularizar muito mais no final da década de 70, início da década de 80, né, e em 1980, se não me engano, por aí, uma empresa chamada FileNet desenvolveu o primeiro sistema que é classificado como um sistema de workflow, que gerenciava, então, um fluxo de trabalho através da troca de passagem de bastão sobre documentos, né? Então, você tinha um workflow baseado em documentos que o documento que era entrado na plataforma do FileNet, ele passava por um ciclo de vida que envolvia pessoas diferentes. E aí começou a surgir o conceito de tecnologia de workflow, né? Os sistemas de workflow que controlavam o envolvimento de profissionais de pessoas diferentes em determinadas etapas de um processo, né? Tudo isso integrado através desses sistemas mais digitais. Então, claro que os ganhos foram sendo exponencializados nessa parte dessas plataformas de workflow quando você começou a ter redes maiores de computadores, né? E depois você começa a ter internet, então tudo isso realmente começa a popularizar muito mais esse tipo de tecnologia dentro das empresas. O FileNet, inclusive, depois foi adquirido pela IBM, né? Alguns anos mais tarde, se tornou um produto da plataforma deles. Ainda aí na década de 80, né, falando ainda da primeira onda, né, a onda de melhoria de processos, né, a melhoria contínua. Em 86, a Motorola cria o Six Sigma, né, na verdade não cria, mas é o primeiro case emblemático da aplicação de Six Sigma, né, que se torna um método de melhoria de processos, também baseado em estatística, né, então usa métodos estatísticos para você encontrar onde tem as principais oportunidades de defeito e a partir disso você fazer a melhoria, a transformação do seu processo. Né? E em 1990 é feita uma publicação, não me lembro agora também quem é o autor, mas assim, é o Womack, Bruce e o T. James, eles fazem uma publicação que que populariza o método Lean, baseado no método da Toyota, né, o sistema Toyota. Então, o Lean também começa a ser utilizado como uma ferramenta, na verdade, uma metodologia, né, de transformação, de melhoria de processos com base na melhoria contínua, ou seja, você, né, aplica o PDCA, você implanta as ações, planeja, implanta as ações, monitora, identifica as oportunidades de transformação e aí você continua
né, faz continuamente a melhoria desses processos. A gente sabe que os processos, eles sempre podem ser melhores, né? Eles sempre podem evoluir. Então, nesse sentido aí, a gente tem essa evolução aí no final da década de 90, então início da década de 90, na verdade, a gente transitando da primeira onda para a segunda onda. Vocês ainda estão aí ou vocês já estão dormindo com a minha historinha? Podem seguir, pode seguir. Estamos todos Tá bom. encantados aqui. Dê sequência. Para não. Então, aí na década de 90 a gente tem a reengenharia, né? Então, o Michael Hammer e o James Champ criam aquela obra em 93, né? Que é o Reengenharia, que é uma espécie de um manifesto pela revolução dos negócios. A gente tem que contextualizar um pouquinho, né? Que a reengenharia, o que que é? Você, tipo assim, aquilo que você fazia antes, deixa de lado e vamos pegar um papel e branco e vamos pensar no seu processo como ele tem que ser, um processo enxuto, né? Mas a gente tem que considerar ali que a década de 90, o início da década de 90, é o momento em que a gente sofreu uma grande transformação, especialmente por causa dos computadores.